só para a gente saber o que diz esse Estatuto de Direitos Sexuais, que inclusive é aprovado já em andamento, tá bom? Bom, desde a década de 70, muita coisa relacionada à sexualidade mudou e vem mudando, né? Década de 70, alguns movimentos foram bem fortes, o que levou a algumas mudanças bem importantes, não digo certas, mas vamos usar a palavra importantes, porque afeta diretamente a vida das pessoas, com o advento e o fortalecimento dos movimentos feministas, com o advento dos movimentos LGBTs. Esses movimentos muito fortes conduziram a algumas mudanças, inclusive ao reconhecimento dos direitos sexuais, e alguns deles que a gente citou aqui. Bom, com isso, alguns modelos de famílias também foram inseridos na nossa sociedade, modelos hoje que muitos do que tem aí estão reconhecidos juridicamente ou a nível de partilha e tudo mais, tá bom? Então, quais são esses modelos de famílias que hoje nós temos? Nós temos a família matrimonial, ok? São modelos reconhecidos e alguns deles ainda em processos de reconhecimento. Então, nós temos a família matrimonial, que é aquela formada pelo casamento, tanto entre casais heterossexuais quanto homoafetivos. Família informal, que é formada por uma união estável, tanto entre casais heterossexuais quanto homoafetivos. Família monoparental, que é a família formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, exemplo, uma mãe solteira com filho. Família anaparental, prefixo ana aí, sem, significa sem, ou seja, família sem pais, formadas apenas por irmãos. Não funciona nada. Família unipessoal, quando nos deparamos com uma família de uma pessoa só, é considerado família, uma senhora viúva, por exemplo. Família mosaico. O que é a família mosaico, ou uma família reconstituída? Pais que têm filhos que se separam e se juntam, né, com um outro que já tem filhos, e aí junta o filho dele com o filho delas, é a chamada família mosaico. A família simultânea e paralela, que é aquelas pessoas que ainda hoje mantêm dois relacionamentos estáveis ao mesmo tempo. E a família eudomonista, que é aquela família afetiva formada por uma parentela socioafetiva, não necessariamente de sangue, mas moram lá junto pessoas que não são de sangue, mas estão na mesma casa, considerada família eudomonista. Tá? Só para nível de informação, para a gente se situar em que terreno a gente está pisando quando a gente fala de direitos sexuais, e aí sim nós vamos falar das verdades bíblicas, né? Uma vez que nós estamos falando de cosmovisão cristã, o que é que a cosmovisão cristã, como que ela vê esse tema, como que se depara com esses direitos, como se associa direitos, alguns direitos que a gente inclusive nem concorda com a Bíblia, como a gente conduz isso tudo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade e os seus aspectos. O que é isso? Que família é ideia de Deus, bem como o sexo é ideia de Deus. Isso tem que ficar claro, que não é o diabo que inventou o sexo, não, tá bom? Foi Deus que inventou isso, essa história. Sexualidade, então, já que foi Deus, está intrínseco ao ser humano. Obviamente que tem as exceções, né, de pessoas que não sentem atração sexual, existem várias, mas a sexualidade ela está intrínseca ao ser humano. Deus instituiu a família e instituiu junto com a família um modelo, ok?
Isso também vamos ver. O aspecto sexual está presente em todos os lugares da vida. Os seres humanos dispõem de um outro mundo dentro do mundo natural. Então, nós estamos inseridos num mundo onde nós somos muito afetados pela cultura em que nós estamos inseridos. Só para a gente ter uma ideia, eu estava ouvindo um pastor que está fazendo missões no Paraguai e ele ganhou muitas vidas para Jesus ali no Paraguai. E ele se deparou com um problema, William, que foi diversos casamentos só na conversa, não são reconhecidos, se juntam, né? E isso é muito comum no Paraguai. Como é que se trata disso num país que a cultura é essa? Por exemplo, se você vê lá Portas Abertas, eu não lembro a edição, mas uma das revistas de Portas Abertas estava falando de um problema num país da África, em Uganda, onde os missionários têm um problema de homens com 2 mulheres, 3 mulheres, né? E se convertem a Cristo. Como é que faz isso, pastor Gilson? Como é que trata disso? Então, para a gente ver que existem culturas dos quais nós nos deparamos e que essa cultura ela influencia diretamente naquilo que a gente vive. Muitas vezes, sem percebermos, nós estamos inseridos dentro dela, tá bom? Então isso a gente também precisa ver. Bom, então vamos falar da cosmovisão cristã e a sexualidade. Nós vamos esbarrar em vários aspectos culturais, nós vamos inclusive barrar em vários aspectos legais, ou seja, a cosmovisão cristã ela dá uma batida de frente com algumas questões culturais, inclusive legais. Vocês ouviram eu lá nos primeiros minutos a gente falar sobre o que são os direitos sexuais. Quando eu citei lá os direitos sexuais, vocês já não levantariam a mão e disseram, opa, isso aí eu não concordo, eu como cristão não concordo, né? Então a cosmovisão cristã vai se deparar, vai se chocar com algumas questões culturais, tá bom? Bom, a Bíblia fala sobre sexo, o que vocês acham? Ou sobre sexualidade? William, fica à vontade, não, William Tem vai até um livro só sobre isso. É a mesma coisa aí para o Rodrigo, Gerson, os demais professores que estão aí, doutor Adilson, se quiser acrescentar alguma coisa, à medida que for falando, pode interromper, tá bom? E os alunos aí fiquem à vontade. Mas a Bíblia fala sobre sexualidade ou não? Esse assunto é muito sujo para pôr na Bíblia. Tem até um livro na Bíblia que fala só sobre isso, né? Opa, Renato! E você pode dar uma dica, que livro é esse? Eu não li esse livro ainda não. É menor para 18 anos. Esse livro é complicado. Cantares. Cantares de Salomão. Muito bem. É um livro que fala, Renato, não é simbólico, não? Ou é erótico mesmo? Ah, é erótico mesmo. É isso, William? É isso aí. Isso mesmo, gente. Por mais que a gente queira lá dar um somebody love, né? Dizer que não, isso daqui, ali é um livro erótico, né? Um homem se declarando para uma mulher. Obviamente, como toda a Bíblia, a gente pode fazer uma aplicação espiritual, uma aplicação teológica, doutrinária, né? A gente pode até fazer, né? Mas a proposta do livro é uma proposta amorosa. Então a Bíblia ela fala sobre sexualidade. Em várias ocasiões ela fala sobre sexualidade. Aí você falou uma frase aí que é bom a gente deixar ressaltado, né? É um livro que fala do amor de um homem para uma mulher. Uma mulher, né? Uma só. Isso aí. Tá.
O Vlad, Sulamita. eu pensei aqui, só fazer um comentário rápido, né? Deus é tão bom, ele não deixou brecha, né? Por que que ele não deixou brecha? Porque desde a criação, Deus não criou 5 Adões, né? Eu vou criar aqui 5 Adões e 10 Evas, né? Ele criou simplesmente um homem e uma mulher. Deus não criou mais de um ser, de um homem ou mais de uma mulher, justamente para não dar essa brecha de falar, desde o começo já existia 5 homens ou sei lá quantos homens, enfim. E é deste relacionamento, tanto no humano quanto nos animais, né? E Deus já tira essa brecha de ter outras possibilidades, né? Muito bem, Edilson, é isso mesmo. Bom, então a Bíblia ela aborda esse assunto e aborda os desdobramentos da prática do sexo, né? Então nós vamos ver desdobramentos positivos, nós vamos ver desdobramentos negativos em relação a esse assunto, tá bom? A gente precisa atentar à Bíblia. Aliás, a Bíblia não tem um assunto que ela não fala, né, William? Fala de tudo. Fala de tudo, de tudo, de tudo, né? Fala de dinheiro, fala de sexo, fala de ideologias. A gente tem que ficar atento a ela. E como nós somos cristãos, nós nos deixamos levar, nos permitimos ser influenciados por essa cosmovisão cristã, onde a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, a gente vai ser influenciado por ela. Então, se não há ainda uma decisão de ter uma cosmovisão cristã, única e exclusivamente cristã, você vai se deparar com alguns choques. Nós que temos, ou a maioria que tem essa cosmovisão cristã, vai acatar aquilo que a Bíblia fala. Obviamente que alguns assuntos a gente precisa adentrar mais, não fica claro e é bom a gente discutir, mas de linhas gerais a gente tem. Bom, mais do que a Bíblia abordar isso, ela manifesta o desejo de Deus de que o ser humano desfrute a sua existência com alegria, com liberdade e com senso de responsabilidade no que diz respeito a esse assunto. Vamos dar uma lida em alguns textos bíblicos para a gente ver isso. Nós vamos para outro texto, para o mesmo autor de Cantares, que é o Salomão, em Eclesiastes agora, tá bom? Lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, os versículos 12 e 13. Eclesiastes 3, 12 e 13. Será que Deus quer? Qual é a proposta, qual é o desejo de Deus em relação a gente? Vamos ver? Pode ler? Aí, Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. é isso aí. William, então vamos agora para capítulo 9, versículos 7 a 10. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria humana. Amém, então Deus quer que a gente viva alegremente, William? Com certeza.
Deus quer que a gente desfrute daquilo que é o fruto do nosso trabalho? Sim. Sim. Deus quer que a gente tenha uma esposa e desfrute a companhia dela, inclusive os prazeres sexuais? Com certeza. Então, é vontade de Deus, sim, que seja dessa forma, tá? Agora, tudo isso exige alguma coisa. Vamos lá ainda para Eclesiastes, William, no capítulo 11. O 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Para aí um pouquinho, William. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, William: faça tudo que tiver na mente. Tudo que tiver na cabeça, pode fazer. Manda bala. Pode fazer. Então, Deus está falando assim, ó, desfrute a sua existência com liberdade. É isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí, Renato, Rodrigo, Gerson. Quem mais está aí? Professor. Deus está dizendo, desfrute. Nós lemos nos versículos anteriores que Deus quer que a gente desfrute a nossa existência com alegria. A gente está vendo aqui que Deus quer que a gente desfrute a nossa vida com liberdade. E o texto é completado como, William? Saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá em contas. Opa! Então Deus quer que a gente desfrute a existência com alegria, com liberdade e com o que mais? Com senso de responsabilidade. Essas três coisas juntos é que forma a nossa existência, que dá direcionamento para a nossa existência. E como nós estamos falando de vida sexual, isso nos dá direcionamento para a nossa vida sexual. Eu posso ter, no que diz respeito à vida sexual, eu posso ser alegre, eu posso ter liberdade e eu tenho que ter senso de responsabilidade. Então aqui é uma mensagem direta, o texto está falando para jovens. Jovem, desfrute com alegria, desfrute com liberdade e desfrute com senso de responsabilidade, porque toda ação ela tem uma reação, toda ação tem uma consequência. E a gente, a Bíblia não está simplesmente jogando você para a libertinagem, mas ela está te chamando para um senso de responsabilidade, tá bom? A gente poderia fechar com Eclesiastes 12:1, né? Fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, como conciliar isso? Mesmo o Salomão está dizendo assim, olha, viva a tua vida com alegria, viva a tua vida com liberdade, mas tenha o Criador na sua mente, tenha o Criador patente na sua mente. Se você ter o Criador patente, se você pensa em Deus, se você pensa nas questões de Deus, e esse lembra-te do teu Criador, não no sentido de estar simplesmente lembrando de Deus, mas de desejá-lo, de querer a sua companhia, de querer ter a sua comunhão. Dá para conciliar isso? Muito, mas simplesmente normal. A gente consegue conciliar a nossa vida cotidiana, os nossos desejos, as nossas vontades com a vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Bom, nós falamos que nós estamos inseridos num mundo que tem um outro mundo que é a cultura, ok? Bom, a cultura nem sempre é boa. Nós citamos aqui alguns exemplos. E no Brasil nós temos também culturas enraizadas na nossa sociedade que afetam diretamente, às vezes de forma até inconsciente, afetam diretamente a nossa prática de vida. E no que diz respeito à prática sexual, não é diferente. Nós somos um país erotizado, cultura erotizada, né?
Nós temos o carnaval, nós temos alguns meios sociais, nós temos a mídia, tá? Então, isso, ela vem para a gente como uma proposta e muitas vezes a gente está inserido nela sem a gente perceber. Mas o que a gente tem para dizer? Que a cultura, ela não pode se sobrepor aos valores cristãos, a essa cosmovisão cristã. Se essa cultura confronta a nossa cosmovisão cristã, a gente tem que confrontá-la, a gente tem que abster-se dela e não se encaixar nela. Aí a gente vai para Romanos capítulo 12, versículo 2. O que diz aí, William? Ou quem achar primeiro? Vocês sabem de cor esse texto? Sabe. Você lê muito com eles esse texto, William? Os adolescentes já estudaram Romanos, já, hein? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, não vos conformeis, ou como é que está aí a sua versão? Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não tomem a forma do mundo, é isso? É isso aí. Não se amoldem a esse mundo. É isso? Então, Paulo está dizendo o seguinte: não podemos nos acomodar a toda e qualquer cultura que está inserida nesse mundo. Mas eu posso transformar o meio pelo qual eu estou inserido. Eu posso, através da transformação que a minha mente teve, através da minha nova maneira de pensar, quando Cristo me transformou, que Ele transforma tudo, tá, gente? Ele transforma, Ele regenera, no sentido de que nós temos uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, né? Tudo aquilo que a gente pensava, o Senhor zera, e aí, opa, eu tenho coisas novas, uma nova mentalidade é inserida em nós. Então Paulo está dizendo assim: olha, não se conformem, não se amoldem, mas nós temos que transformar esse mundo. Muitos aqui, eu tenho certeza, ou por que não dizer todos, né? Todos que estamos aqui nessa sala têm um desejo de sentir fortemente a presença de Deus, não tem? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que você tem um desejo de experimentar a vontade, a comunhão com Deus aí na sua vida, e nós, como pentecostais, queremos sentir isso de forma intensa. É por isso que nós falamos do batismo no Espírito Santo, que é aquele ápice da nossa comunhão com o Senhor. Aqui está o segredo: quando eu não me amoldo ao mundo, e quando eu procuro transformar o meio pelo qual eu estou inserido, através da minha nova mentalidade, o que vai acontecer comigo? Eu vou experimentar. Fala de experiência, de algo empírico, não é isso, William? Sim, a nossa vida como pentecostais é muito de experiência. Então, para a gente viver realmente a vida com o Senhor, a gente precisa experimentar essas coisas, né? Mas para isso exige que a gente deixe Deus transformar a nossa mente, deixe a gente transformar o modo que a gente vive. E é difícil porque os adolescentes vão lembrar. A gente até falou na aula exatamente de Romanos 12 que o pecado é como aqueles puffs bem grandão, sabe? E o nosso corpo corrompido, quando a gente deita naquilo, uma delícia, né? É uma delícia, porque ele se amolda ao nosso corpo, né? Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é gordo, se você é magro, você senta naquilo lá e você se esparrama. Para o corpo aquilo é muito gostoso. E é difícil a gente deixar aquilo lá que já tomou conta da gente. Mas Paulo fala aqui, né? Pelo amor de Deus, deixem Deus transformar a mente de vocês, para que nós possamos experimentar o que Deus tem preparado para a gente. E olha só, William, se fosse só aí,
terminasse aí, ok, né? Fala, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas fala de uma transforma. Pelo contrário, em vez de você se conformar, se amoldar a ele, transforme ele. Aí alguém pergunta, mas de que jeito? Paulo responde assim, pela renovação da vossa mente, com a nova maneira que você tem de pensar. Não é na brutalidade, não é na violência, não é no embate, tá? Não, é com o seu comportamento, com as suas colocações, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de se relacionar, com a sua forma de dialogar. As suas palavras dizem muito, a forma como que é colocado aí o fruto do Espírito, a mansidão, tudo isso junto começa a impactar o outro lado, começa a transformar o outro lado. O ambiente começa a se... Você pode estar num ambiente corrupto, né? Mas é aquela história de que, opa, William chegou. Gente, calma. Então as piadinhas mudam, a forma muda, porque é uma maneira que você está a maneira como você está se colocando naquele ambiente, impondo de uma forma mansa, educada, a sua maneira de pensar, tá? Então a gente não pode deixar que a cultura, que o ambiente, é assim mesmo, não, que isso venha se sobrepor aos nossos valores cristãos, tá? Lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, fala assim, uma pergunta de Paulo, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, e ele habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então essa história de que eu sou dono do corpo, Já era. já era. Então, não são de vocês mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados por um preço bom. Glorifiquem a Deus, dizendo glória a Deus e aleluia. Glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. O meu corpo, o meu espírito, a minha mente pertencem a Deus. Eu me coloco prazerosamente sobre a servidão de Deus, sob o comando de Deus, e digo para Ele, Senhor, comanda a minha vida, comanda o meu corpo, comanda a minha mentalidade. Muitas vezes os meus pensamentos serão contrários, os meus desejos serão contrários ao que o Senhor pensa sobre mim. O que eu quero não vai de encontro àquilo que o Senhor deseja para mim, mas em nome de Jesus, controla a minha mente, me ajuda nos meus desejos, me ajuda, aleluias, na tua vontade, me ajuda a me colocar debaixo da tua vontade e controla todos os meus impulsos, porque isso é do Senhor, esse corpo é do Senhor, esse corpo gordinho, esse corpo magrinho é do Senhor, é o Senhor quem comanda ele. Eu quero me colocar debaixo da tua vontade, amém? Então se coloquem de forma a se submeter ao senhorio de Cristo. E a gente já viu lá em Eclesiastes o que Deus quer para mim e para você. Ele quer que você viva com alegria, Ele quer que você tenha prazer na sua existência. Então não é um Deus que quer te restringir a ponto de te deixar triste, não. Ele quer que você viva a vida com alegria, Ele quer o melhor, Ele está preparando o melhor e já preparou o melhor para você. Ele quer que você viva na sua presença. É possível conciliar a comunhão e a alegria vinda do Senhor com a sua existência, de você viver como jovem, viver as suas ideias como jovens, né? É possível isso, muito possível, tá? Dentro da vontade de Deus. Mas vamos lá. Então as matrizes culturais que podem nos conformar hoje, vamos falar de Brasil, tá? Nós temos várias matrizes culturais que podem tentar nos amoldar, né? Essas matrizes culturais no Brasil, ela tem raízes gregas, né, que falava muito da libertinagem, latinas, né, os romanos, os imperadores, aquela ideia
de fazer tudo que vier para a cabeça. A gente tem as matrizes africanas, que envolvem muito misticismo. Então, essas matrizes, elas supervalorizam o prazer, elas supervalorizam a permissividade, elas supervalorizam as superstições, e mais, elas não falam de pecado. Essas matrizes não vão abordar, principalmente quando se fala de sexo, a questão pecado. Aliás, isso é abolido, né? Você tem que fazer o que der na telha, e é a valorização do homem. O que mais? Então, essas matrizes que a gente falou aqui, essas matrizes culturais que existem no Brasil, elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas estão presentes, trazidas por novelas, trazidas por teatro, por cinema, pelas artes de forma geral, por festas populares. No Brasil a gente tem um exemplo do carnaval e inclusive de movimentos sociais, tá? Então essas matrizes culturais, elas são muito fortes, elas são muito divulgadas. Nós temos pessoas da mídia, artistas famosos, influenciadores que difundem essas matrizes, essas ideias, para que a gente acate de uma forma muito natural, que chegue a um ponto de que reagir a elas se torna algo até infundado, né? Chega-se a um ponto de que, se você reagir de forma negativa a isso, você é um careta, você é um ultrapassado, você é um manipulado e assim por diante, tá bom? Então, todas essas culturas, elas têm algo em comum. Elas colocam o ser humano como medida de todas as coisas. Então, o ser humano é o centro de tudo, o importante é ter prazer, o importante é fazer o que você quer, tá? Então, é o superhedonismo, né? O hedonismo é aquela filosofia do prazer. O importante é você se sentir bem. Você está se sentindo bem com o que você está fazendo? Se você está se sentindo bem com o que você está fazendo, ok, continue a fazer. E ainda mais uma cultura nossa de sucesso, essa cultura que vem com o capitalismo também, de que tudo você tem que ter sucesso, tudo que você for fazer tem que ser o melhor, tudo que você... A tristeza não pode ter lugar na sua vida. Não, você está triste, não pode, diga que não aceite, né? Até algumas doutrinas vêm nesse sentido. Mas sentir tristeza é algo de Deus. Tem várias, a Bíblia, Paulo falando aos Coríntios, diz que há tristezas que vêm de Deus. Então, se você se sente triste por alguma prática que você está fazendo, isso é bom, tá? Isso é bom, porque é Deus falando ao seu coração. Vamos lá, William, mais alguma coisa? Tudo bem? Não, é nessa linha mesmo. O mundo vive muito nisso, né? Se algo me dá prazer, isso não pode ser errado, né? Se algo me dá prazer, isso com certeza foi Deus que deu. É isso que o mundo pensa, né? Que tudo que nos dá prazer tá certo. E nada que nos dá prazer é egoísmo. É isso mesmo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que muitos prazeres nada mais são do que egoísmo. É isso aí. Bom, falando ainda de cosmovisão cristã e sexualidade, a libido é algo natural e Deus colocou em você, tá? Então, como eu falei, existem pessoas que não sentem, né? Isso é exceção. Não vamos nem adentrar nesse assunto agora. Mas de forma geral, você tem libido, você tem desejo sexual. E mais, essa libido humana, ela é extremamente exigente. Essa libido, mais do que exigente, ela é extremamente criativa, não é? Essa libido, e mais, além de ela ser exigente, de ela ser criativa, ela é amoral. O que é algo amoral, William? Que vai contra
aquilo que a gente tem como padrões e costume. Ou que, no mínimo, ela não se importa com a moral. Não se importa. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, que é algo amoral, não se importa com a moral. É algo amoral. Então, como lidar com uma libido que é extremamente exigente, que é extremamente criativa, que é amoral, e diante de uma cultura totalmente erotizada como a gente vive, ela precisa ser direcionada. De alguma maneira ela precisa ser direcionada. Veja, não é reprimida. A libido não é para ser reprimida. Continua aí com a sua libido, com os seus desejos, e isso é dom de Deus. Agora, essa libido, ela precisa ser direcionada. Daí a importância de buscarmos orientações bíblicas para criarmos em nós, na nossa libido, uma cerca, né? Para criar um sistema de padrões que nos oriente. Então nós temos a palavra de Deus para exatamente direcionar essa libido. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não tem a proposta de reprimir a sua libido. Como é que Deus, por meio da sua palavra, vai reprimir algo que Ele mesmo colocou? Não. Ele quer que você seja direcionado pelas suas orientações para você tratar com isso. Nós não devemos ser escravos de nada. Nós não devemos ser escravos nem da vontade, nós não devemos ser escravos dos desejos, nós não devemos ser escravos do medo, nós não devemos ser escravos do passado, nós não devemos ser escravos da cultura também. Nós não podemos deixar-se ser escravo de nada dessas coisas. E aí vem uma pergunta para mim e uma pergunta para você. A nossa orientação espiritual direciona os nossos impulsos sexuais ou os nossos impulsos sexuais direcionam a nossa orientação espiritual? Então, o que nós temos é que se direcionar é sobre a orientação espiritual. Ela tem que direcionar os nossos impulsos. As nossas orientações bíblicas, cristãs, ela tem que nos orientar sobre essa libido, essa explosão que está dentro de nós. Principalmente aí na idade da adolescência para a juventude, vocês vivem uma explosão de libido. E isso é bom. Agora você precisa usar isso de forma direcionada. E direcionada por quem? Direcionada pelos seus desejos? Como eu disse, ela é extremamente criativa. Você vê aí pelo erotismo que vivemos, a filmes de sexo explícito, a criatividade, entre aspas, que se tem lá, né? E mentirosa, né? Cabe de passagem que é mentirosa, né? Esses filmes pornôs é totalmente mentiroso e fora do contexto da realidade, tá? Então, nós precisamos direcionar essa libido dentro da nossa orientação espiritual. Se assim nós fizermos, a gente vai usar essa dinamite que existe dentro de você aí de forma bem legal, que você se sinta feliz e alegre com isso que Deus deu. Aí, só para complementar, um dos comentaristas que a gente compartilhou essa semana, ele fala o seguinte, que o sexo ele é tão poderoso que ele vai gerar, entre aspas, seres eternos. Deus nos usa como instrumentos para gerar seres eternos. Não eternos como Deus é, que existe desde o princípio até o fim, mas a partir do momento que a gente vira um feto lá, né? A gente vai durar para toda a eternidade, seja para viver eternamente com Deus, ou seja para estar eternamente num lago de fogo. Mas isso é tão poderoso que gera seres eternos.
Então, como que a gente controla isso? Será que a gente vai fazendo de qualquer jeito? Olha a responsabilidade que Deus também coloca nas nossas mãos, né? Isso mesmo. Então, nós precisamos usar isso com moderação, né? Use com moderação. E a moderação vai estar aqui na palavra de Deus também, como usar com moderação. E aí, né, William, se existem regras impostas pela sociedade para diversas coisas na vida, imagine se isso vai ficar sem regra nenhuma. Algo tão importante, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Bom, nosso tempo aí está bem curtinho, só mais 9 minutos, né, William? Acho que dá para estender, né? Um pouquinho. Tá, então é muita coisa aqui, mas vamos lá. Vamos ver algumas orientações bíblicas a respeito da sexualidade? Deus destinou o sexo ao ser humano de modo a cumprir alguns padrões, tá? Então lá em Gênesis, o pastor Adilson comentou aí que Deus criou o que, Adilson? Deus criou só um homem e só uma mulher. É isso aí, né? Então fala lá em Gênesis 1:27 que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tá bom? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 a seguir, que é não vamos ler agora, mas você pode estar acompanhando aí, enquanto a gente vai falando, tal. Deus criou padrões para o bom uso, para a prática sexual, de forma que a gente não fira a proposta de Deus, para que não ofenda aquilo que Deus colocou, tá bom? Então olha só, eu vou só citar, aí se o William e os demais quiserem fazer algum comentário sobre o que a gente vai citar, aí vocês podem interromper, tá bom? Bom, quais são esses padrões? A realização sexual se dá com outros seres vivos, ok? Isso diz o seguinte: a necrofilia fere esse padrão. Para quem não sabe, existem pessoas que são viciadas em necrofilia. O que é sexo com mortos? Então Deus criou a realização sexual com outros seres vivos. A necrofilia fere esse padrão. A realização sexual com outro ser da mesma espécie, a zoofilia, fere esse padrão. Fazer sexo com animais fere esse padrão. Deus quer que a realização sexual seja com o sexo oposto. A homossexualidade fere esse padrão. A realização sexual se dá por livre manifestação da vontade. O estupro fere esse padrão. A realização sexual tem que se dar por amor. A prostituição, o sexo pago, fere esse padrão. Tá? A realização sexual se dá por relacionamentos que se aprofundam. A fornicação, que é o sexo antes do casamento, sem compromisso. O ficar, né? Fere esse padrão. A realização sexual se dá por relacionamentos na amplitude da espécie, ou seja, o incesto fere esse padrão. A realização sexual se dá como ato de comunicação interpessoal. A masturbação fere esse padrão. A realização sexual se dá interligada com a incumbência e capacidade de reprodução da espécie. O aborto fere esse padrão. A realização sexual se dá como um ato construtivo de afeto. O sadomasoquismo, o sadismo, o masoquismo fere esse padrão. A realização sexual se dá com equilíbrio. A lascívia, a obsessão sexual, ela fere esse padrão.
E finalmente, a gente pode acrescentar que Deus dispôs o relacionamento sexual conjugado ao dever da fidelidade mútua, da fidelidade incondicional, com base na confiança, com base na segurança para a vida do casal e dos filhos. O adultério, a infidelidade conjugal fere esse padrão. Tá? Então tentamos abordar tudo aqui, mas é isso, William. É isso aí. A gente tem que ter em mente que quando Deus olha para a conjunção carnal, para o sexo, para ele ali está se formando uma só carne. E a Bíblia é muito clara: deixa o homem, a sua família, vai se unir à sua mulher e vão ser ambos uma só carne. Então você imagina Deus olhando para alguém que vive na prática da prostituição. E tanto homem quanto mulher. Para Deus isso é abominável. É algo a gente às vezes não tem essa noção, mas para Deus é algo que ele não suporta. Mas William, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa prostituição é só corporal? Não. Como ela pode se dar? Agora, se você imaginar alguma coisa, já pecou. Então, ela se dá agora muito de forma virtual também, Sim. né? Então, quando você paga lá um site para você acessar um conteúdo adulto, né, você, principalmente para os casados de plantão que estão aí, né? Se você é casado e você paga para você adentrar num conteúdo adulto, isso é prostituição. Então, o que é prostituição? É tudo aquilo que você desembolsa um valor para satisfazer o seu prazer. Então, quando você desembolsa um valor, tira do seu bolso, do que era para ser comida, que era para abastecer a tua casa, e você tira disso para você pagar, seja virtualmente, isso é prostituição. Tá? Então, isso é muito importante. Agora nós estamos entendendo melhor o que Jesus quis dizer, né? Que quando ele pega e fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer, além do adultério, né? Falei dos casados aí que entram num site adulto, né? Existe o perigo do adultério. Qualquer que olhar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração adulterou contra ela, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões e você pode vencer em nome de Jesus. Amém. Né? E é legal que Paulo reforça isso lá em Romanos, né? Ele fala da lei, ele fala assim: a lei faz com que eu entenda que eu sou um pecador, mas não só por aquilo que eu pratico. E ele usa justamente o exemplo da cobiça, né? Porque a cobiça é algo que ninguém vê. Se você olha para algo que está em algum lugar e você fala: não, eu preciso ter aquilo, o pastor não vai saber, sua esposa não vai saber, sua namorada não vai saber, seus pais não vão saber. E hoje está muito fácil, né? Está muito fácil. Você cobiçar e ter aquilo que você está cobiçando. Eu conversava com meu filho André, tá aí, que no meu tempo de adolescente eram as revistas pornográficas, né? E aí um dos moleques lá achava, juntava 12, 13 em volta, né? E a gente designava um, fica olhando aí, se não vem alguém. E ficava a multidão de adolescentes lá olhando, né? Aquilo. Às vezes era uma página rasgada que a gente viu em algum lugar e a gente ficava olhando aquilo, né? E quando achava era rapidinho, a gente já sabia o que era. Hoje está muito fácil atender os desejos do coração, né? Essa cobiça está muito fácil. É um cliquezinho e está lá tudo que você imagina. E que eu disse, tá? Tirando até a questão do pecado, não se engane, aquilo é tudo mentira, né? Aqueles desempenhos que a gente vê, né? que se fala, é tudo mentira. Então é exatamente com a proposta de simplesmente lidar com essa explosão sua de uma forma mentirosa. Veja, gente, guarda essa explosão para o seu casamento.
Sabe por quê? Porque se você usar todo esse potencial agora, sabe o que está acontecendo? Quando você entrar no teu casamento, sobra pouco para o seu casamento. Não é isso? Sobra pouco. Essa explosão já foi metade sozinho. Você usou metade do seu potencial sozinho. E agora você entra no seu casamento, o que vai acontecer? Essa explosão não vai acontecer. Você vai exigir coisas que você viu na sua esposa que não é real. E você não vai se satisfazer. Então tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. Guarde essa explosão para o seu casamento, para você se satisfazer com a sua esposa. E também não achar que o casamento é a solução para isso. Muita gente entra no casamento achando que, quando eu casar eu paro com isso. E o casamento não foi feito para você parar de pecar. Parar de pecar não tem nada a ver com o casamento. O casamento pode só piorar a situação. Porque você está pecando e você entra no casamento e fala assim, quando eu casar eu vou parar com isso. Você vai trazer problema para você, para sua esposa ou para o seu marido, para sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Então, o pecado precisa ser combatido. Não importa se é na adolescência, se é na juventude, se é com os casados, mas precisa ser combatido. Então, não espere a solução de uma situação. Espere a solução do Senhor. É só Ele que pode trazer solução para o nosso pecado. E isso conduz ao vício, né, gente? Tomar muito cuidado. Então, se você se sente viciado nisso, então procure ajuda. Procure ajuda, porque sozinho às vezes é difícil, né? Como todo vício, né? Sozinho às vezes é difícil. Então procure ajuda de uma pessoa de confiança, dos seus líderes. Procure ajuda, e a ideia não é crucificá-los, nada disso, é conduzi-los para a vontade do Senhor. Tá bom? Bom, com tudo isso, gente, como a gente lida com o diferente? Não há dúvida, né, que uma das maiores conquistas da nossa civilização tem sido a construção do Estado Democrático de Direito, né? Nas democracias a gente fala muito sobre Estado Democrático de Direito. O que significa? Significa estar sobre regras legais que garantem direitos e deveres iguais para todos os cidadãos, tá? O sistema democrático é a garantia. É o melhor do mundo? Não é. Tá? Mas ainda é o menos pior. É a garantia que ninguém ficará discriminado por sua convicção, por suas convicções políticas, por suas convicções de origem étnica, suas convicções religiosas, suas convicções de condição social, nível cultural, sexo, né, por ser homem ou mulher, condição física, pela idade. Não, todos são tratados de formas iguais. Todos devemos obedecer ao princípio universal de respeito aos demais e não nos envolver em atos hostis, em atos discriminatórios, tá? Contra as pessoas, contra grupos, contra instituições. Então, nós dissemos tudo isso. Vou sair daqui agora massacrando os gays, massacrando os movimentos, massacrando quem defende. Não é essa a proposta, tá bom? Então nós estamos num Estado democrático de direito, onde as pessoas podem se manifestar da forma que acham necessário, né? Então tem muitos movimentos sociais, a gente comentou aqui de algumas práticas que foram inseridas nos direitos sexuais, dos quais movimentos LGBTs, movimentos feministas conseguiram colocar, e que a gente não concorda. Por outro lado, esses movimentos asseguram direitos mínimos que eles precisam ter. Então, uma coisa é a gente concordar com o homossexualismo ou não, uma outra coisa é eles terem direitos mínimos que os protejam, tá? E que os movimentos sociais procuram lidar com isso. Bom, vamos lá. A convivência com a pluralidade
revela a maturidade espiritual de uma pessoa ou de um grupo. Isso é muito importante, tá bom? Vou repetir. A convivência com a pluralidade ou com o diferente revela maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É o sair daqui massacrando o seu amigo homossexual. Hoje, dificilmente, talvez os adolescentes nem tanto, né? Mas nós, jovens e adultos, dificilmente a gente não vai ter convivência com, né, William? No trabalho, né? Ou na faculdade, muito difícil você não ter convivência com um. Na própria família, né? Ou na própria família, né, Adilson? E o que a gente tem que tratar com amor, tratar com respeito, ok? E no momento oportuno, se tiver essa oportunidade, pregue o Evangelho. O Evangelho. Como você pregaria o Evangelho para qualquer pessoa, pregue o Evangelho para ele. Tá bom? Ainda falando de lidando com o diferente, a questão da tolerância com o diferente é uma condição ética primordial. Em última análise, a Deus pertence o julgamento, tá bom? Então tenham isso sempre em mente. É Ele quem? Deus, que conhece o oculto do coração humano. Somente Ele é justo em todos os seus caminhos. Bom, a nós compete o caminhar com humildade, com respeito, com maturidade, com amor. Então, muitas vezes a gente começa a julgar pelas aparências e queremos tratar essas diferenças no braço, né? E eu digo no braço, não às vezes no tapa, mas no braço no sentido de a gente impor, né? A nossa maneira de pensar para essas pessoas. E às vezes a gente esquece que nós somos pecadores também. Talvez não nisso, mas em outras coisas. E é importante a gente ter que a gente vem de uma cultura em que a gente põe o pecado sexual numa outra prateleira, né? Como se fosse algo que, não, isso aqui Deus não perdoa, isso aqui é muito ofensivo para Deus. E aí, voltando ao que Jesus falou, que Paulo falou, eles não citam o pecado sexual, eles citam a cobiça, que é algo que ninguém vê. E isso é tão abominável para Deus quanto um pecado sexual. E todos os pecados precisam ser perdoados por Deus. Então, da mesma forma que alguém comete prostituição, da mesma forma que alguém vive na prática homossexual, aquele que fala mentira, aquele que cobiça, que é desonesto. Faço cheque sem fundo não tem mais, né? Não tem mais. Mas todos nós precisamos ser tratados por Deus. E às vezes quando a gente trata o pecado do outro, é mais fácil a gente só acusar do que lembrar de que a gente também é pecador. E aí eu vou lembrar de um exemplo que o pastor Moisés usava muito, né? Quando a gente aponta o dedo. Você aponta o dedo, é um apontando para outra pessoa, 3 apontando para você e um apontando para o céu. Então, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, precisa tirar a trave do seu, né? Não tem medida de pecado, né? A gente vê para uma pessoa moralista, que é aquele rapaz que chega para Jesus, né? Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus fala, cumpra os mandamentos. Então tá fácil. Já que eu faço, olha, o que fosse hoje, né? Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou trabalhador, eu sou um bom cidadão, né? Eu não minto, eu não roubo, respeito os meus pais, honro os meus pais, estou em todos os cultos, né? Cumpro religiosamente as regras da igreja, participo dos ensaios, dou meu dízimo, sou lá fiel com os dízimos, dou aula na escola dominical. Jesus ouviu, falou, então rapaz, tá quase, só falta uma coisa, uma só. Você volta para tua casa agora, junta lá tudo que você tem,
vende tudo isso, pega suas aplicações no banco e distribui para os pobres, e a partir de hoje seja um discípulo meu. Ele vira as costas e fala, isso aí. Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus queria deixar ele pobre? Não, porque Jesus sabia que o coração dele estava preso à riqueza. Mais importante do que Deus para ele era ter a segurança da riqueza, tá? E para esse daí falou assim, tchau, não dá para mim, e foi embora, e Jesus ficou triste com isso. Para um camarada lá, ladrão, né? Não sei se era homicida ou não, mas um bandido, ele chega e diz para esse bandido assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, hoje. Tá? Então, gente, de última hora, vai saber a vida que esse camarada viveu. Jesus não levou em conta nada disso e nos chamou. Enquanto o pastor Miqueias pregava ontem na ceia, eu dizia para mim mesmo, Senhor, eu sou um desses que o Senhor achou num valado, que o Senhor achou lá na beira do caminho, e que o Senhor me obrigou a ir na festa, e eu acabei indo e gostei e fiquei, né? Então eu sou uma dessas pessoas. Nós não somos diferentes nas suas necessidades espirituais de ninguém. Então vamos tratar com respeito, vamos tratar com amor, com equilíbrio. Se você tiver a oportunidade de colocar a sua cosmovisão cristã em prática, as suas opiniões, coloque de uma forma moderada e respeitosa, e sempre ouvindo também o que os outros têm para falar. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente pratica esse amor ao próximo, isso aí vai fazer com que Deus perdoe os pecados do próximo e o nosso também. E tem situações, gente, que não vai adiantar falar. Sabe o exemplo que eu uso? Do próprio Jesus, quando ele estava para ser crucificado diante do governador, que era o Pilatos pergunta, escuta, você não tem nada para falar em sua defesa? Jesus se manteve calado. Que não vou falar nada agora, não adianta, eu já fui condenado. Vou falar agora aqui, né? Então tem situações que não adianta argumentar. Ele queria ouvir simplesmente por ouvir. Então tem situações de pessoas que eles querem ouvir coisas da sua boca para usar contra você mesmo, tá? Então tem situações que você fique calado com a sua prática de vida, com o seu modo de se relacionar com os demais, é que vai demonstrar o que você pensa, tá? Então a gente tem que ter essa moderação. Eu vou terminar, eu só vou ler aqui, tá? E para a gente concluir, para a gente não passar muito, mas eu vou falar sobre matriz de identidade. O que é matriz de identidade? Trata-se das condições que uma pessoa ela encontra no ambiente em que ela vive, no ambiente familiar, por exemplo, né? Como é que os seus pais conviveram com essa criança, com esse adolescente, e que vai determinar uma matriz de identidade, tá? Porque esse ambiente familiar, ele tem uma influência muito forte nos nossos valores e nas nossas escolhas. Bom, então trata-se assim da espiritualidade e cultura familiar como conteúdos, modos de falas, como é o conteúdo da conversa dos pais, como são os gestos, como são os olhares, como são as comunicações não verbais. Você sabe que a comunicação não verbal às vezes fala muito mais do que a verbal, né? Então é o exemplo da pessoa, aquilo que se acredita dentro de quais são as crenças dessa família. Então tudo isso vai definir valores, ideologias e crenças. A convivência com os pais ao longo dos anos de infância e de adolescência, ela vai nos condicionar a sentir o relacionamento homem-mulher como fonte de prazer ou de desgosto. Então a gente sabe de opções sexuais para o homossexualismo porque crianças, adolescentes viram que a convivência com um homem e uma mulher dentro de casa não é a melhor dos mundos. Falou o quê? Né? Então, essa convivência dentro de casa com os pais diz muito, e ela pode ser uma fonte de prazer e ela pode ser uma fonte de desgosto também. Então, nas nossas memórias emocionais,
assim como as nossas lembranças conscientes, estarão sempre com a gente, articulando as nossas emoções afetivas. Agora, eu gostaria de finalizar dessa forma. Isso não precisa ser uma determinante na sua vida. Bom, eu tive uma formação familiar muito ruim, os meus pais brigaram, a minha casa era um inferno, e isso determinou. Não precisa ser uma determinante na sua vida. A sua história de vida, ainda que seja curta, que seja de 12, de 13, de 15 anos, a sua história de vida, se ela foi negativa até aqui, procure se descontaminar. Eu coloquei isso aqui, está até em vermelhinho, que eu não sei nem se existe essa palavra, mas procure se descontaminar desse passado triste, ou do que você está vivendo agora. Como? Busque ajuda de uma pessoa de confiança, de um conselheiro, ou às vezes até ajuda profissional mesmo, de um psicólogo que respeite os seus valores, procure entender se ele acredita nas mesmas coisas que você, e busque ajuda, tá? E principalmente busque ajuda em Deus. Digo para pessoas que possam estar entre nós: se você sofreu abusos, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, busque romper com esse passado, busque romper com esse segredo que te oprime. Rompa com isso, tá? Abra-se com alguém de confiança, procure essa pessoa. Não se sinta condenado, não se sinta impotente diante dessa situação, tá? Mas se liberte disso, em nome de Jesus. Então, a vitória disso está, primeiro, no reconhecimento das feridas da alma que você tem, e segundo, na busca de socorro. E Deus, Ele é o nosso socorro, Ele nos socorre, tá? Então, se você precisa, busque ajuda em Deus e nos irmãos, na igreja, numa pessoa de confiança que você tenha, e se abra, se liberte da opressão em nome de Jesus. Então o Senhor quer trazer libertação. O desejo de Deus, o projeto que Deus tem para a tua vida, adolescente, jovem, é o melhor. Deus tem um projeto de vida pessoal para você, e se você se sujeitar a esse projeto, veja, não chame Deus para fazer parte dos seus projetos, mas se enquadre no projeto de Deus para a tua vida. Se enquadre dentro desse projeto, que o projeto de Deus é o melhor para você, tá bom? Deus abençoe você, jovem, adolescente. A gente sempre ora para vocês viverem o melhor da vida de vocês. Vocês são bênçãos para nós, para a igreja, para todos, tá bom? O William finaliza, se vocês têm alguma pergunta. Amém. Tem alguma pergunta, algum comentário? Pastor Adilson, Renatinho, Juvencio, Bruno. Oi, gente. Eu queria fazer um comentário, desculpa pelo horário, mas é rapidinho, mas é uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de passar. Especialmente para nós, jovens, adolescentes, a gente tem ouvido muitas coisas ultimamente em que às vezes a nossa fé fica meio um pouco em dúvida, assim, do que melhor acreditar. E tem uma coisa que atualmente tem acontecido, que eu vejo muitos cristãos falarem, a respeito da homossexualidade de fato não ser uma escolha, e sim uma orientação. O fato de que uma pessoa ela não escolhe ser homossexual, e sim ela se desenvolve uma pessoa homossexual. E isso é algo que sim, já está extremamente comprovado, é algo que a gente não pode fechar o olho. Eu não escolho a minha sexualidade, eu me formo com a minha sexualidade. Agora, tendo em vista essa verdade, eu vejo muitos cristãos hoje em dia que pensam assim: mas se a homossexualidade ela não é uma opção, e sim uma orientação, por que a gente é culpado desse pecado? Isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe responder. Já veio cristão que veio e falou: não, mas se a gente não escolhe ser homossexual, por que ainda nós temos culpa de ser homossexual se Deus, entre aspas, me formou assim? Tem uma coisa, gente, que a gente precisa aprender, que é sobre a responsabilidade humana e a soberania divina. E isso é uma coisa que, entre essas duas coisas, tem uma ponte extremamente misteriosa. Porque, ao mesmo tempo, Deus faz algumas coisas e, ainda assim, a culpa é do homem.
Um grande exemplo disso é Jesus, lá em Mateus 23, quando ele fala: ó Jerusalém, como eu queria juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, porém vocês não quiseram. Aqui Jesus fala: a culpa é de vocês. Mas se a gente vai ler Romanos 11, Paulo vai falar: Deus endureceu o coração de Israel, Deus colocou eles na desobediência para que o evangelho chegasse aos gentios. Então aqui a gente fala: poxa, tem contradição bíblica? Não, mas a verdade é que a soberania de Deus e a responsabilidade humana é uma coisa que anda junto e a gente não sabe explicar. Se a gente tentar explicar, a gente vai cair em alguma heresia, em algum erro bíblico. A mesma coisa lá em Atos 24, quando os discípulos vão falar que Herodes, Pilatos, eles, o povo de Israel, eles que entregaram Jesus para a morte. Mas no versículo 28, os discípulos vão falar: mas ainda assim, eles só fizeram algo que foi pré-determinado por nosso Deus. Então, Deus determinou essas coisas, mas ainda assim a culpa é de Herodes, a culpa é de Pilatos, a culpa é do povo de Israel. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa mente. Ainda que eu não tenha escolhido a minha orientação sexual, a culpa ainda assim é minha, e isso é um mistério que a gente não vai saber responder nessa terra. A gente tem que ter isso bem claro. De acordo com a cosmovisão bíblica, ainda que eu não escolha, a culpa é minha. E isso é algo que a gente só vai descobrir quando chegar no céu. E ainda assim, a gente crê que o homossexual ele é salvo da mesma forma que todos nós somos salvos. Eu não creio que uma pessoa homossexual ela vai se converter e vai simplesmente deixar de ser e simplesmente gostar do sexo oposto. Eu não creio dessa forma. Eu creio que a pessoa ela vai ser homossexual a vida inteira dela e ela vai ser salva pelo mesmo sangue de Cristo, se abstendo das práticas, né? Se abstendo das práticas que são pecaminosas. Mas isso é algo que eu achei importante falar, porque a gente jovem, a gente adolescente, a gente ouve muito sobre isso, sobre essa questão de não ser uma escolha e sim uma orientação, e a gente pode ficar em dúvida a respeito dessa situação de pecado. Mas isso é uma questão que é um grande mistério explicar a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Mas aí eu vou deixar no chat aí um livro que fala sobre isso, e se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, pode dar uma lida depois. E é isso. Pastor Adilson. Amém. Bruno. Muito boa discussão. Eu tenho algumas opiniões aí, mas o tempo não vai dar para explorar todas. E assim como o Renatinho colocou, né, a questão de escolha, acho que uma das coisas que influencia muito nessas decisões, e aí eu vou falar com um pouco de base empírica, né, de vivência, enfim, é o ambiente em que as pessoas estão inseridas. Quando você está inserido num ambiente onde isso não tem temor e as pessoas acabam brincando com coisas que são sérias, acaba levando a uma decisão errada. E aquela questão de vergonha, né, que o inimigo, Satanás, sempre vem usar contra a gente, acaba, às vezes, omitindo a nossa decisão e achando que a gente já está condenado, achando que a gente já se perdeu mesmo, já está no inferno e, né, perdoa pela expressão, mas muitos assim usam, já que está no inferno, abraça o capeta, né? Mas que nesta manhã eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele é misericordioso, grandioso, ele ama os homossexuais, né? Ele ama nós pecadores de outras formas. Deus ele condena a prática, né? E isso tem que ficar bem claro, a prática do pecado. Que nesta manhã o Senhor ele possa despertar-nos a cada um de nós. Eu não sei se há ou se tem alguém que por acaso entra numa situação e que acha que já está perdido, que acha que não vai vencer. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que você vai vencer em nome de Jesus. Lendo a palavra, praticando a palavra, ainda que você não tenha forças por si só, mas saiba que mesmo você errando, continue firme com Jesus. E é Ele que vai te libertar, é Ele que vai te libertar dessa opressão que você está vivendo com essa situação. Então, continue firme com Jesus. Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, né? Ele alerta não só os jovens, até mesmo as viúvas, os solteiros e as viúvas. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom ficarem como eu.
Mas se não podem conter-se, se casem, porque é melhor casar-se do que se abrasar. É claro que não é sair correndo e pegar o primeiro, como o William já falou, o casamento não vai ser a solução. Mas se contenha, tenha fé em Deus, viva. A gente sabe que os hormônios estão à flor da pele para os mais jovens, é difícil de se conter, às vezes só de pensar já dá aquela explosão. Mas eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, você é um escolhido de Deus, você que está nos ouvindo, você que está aí prestando atenção, você é um escolhido de Deus. Então, por mais que essas coisas venham ter tirado ou querem te tirar da presença do Senhor, saiba que o Senhor, ele tem um plano na sua vida. Se você não sente atração pelo sexo oposto, não tem nenhum problema, como já foi dito, mas permaneça firme com Jesus e ele vai te fortalecer. E ele vai te libertar de todos os pensamentos malignos, todas as práticas errôneas. Então, Deus vai te fortalecer nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Para complementar o que o pastor Adilson falou, é importante a gente entender também que dentro da área da sexualidade, esse combate, essa luta, ela não se resolve sozinha. A partir do momento que você acha que, eu consigo lidar com isso sozinho, cara, seu coração está orgulhoso, porque você acha que pela sua própria força e não pelo poder de Deus você vai conseguir sair dessa. E aí entra também o que Tiago fala no capítulo 5, no versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A partir do momento que a gente ora a Deus, a gente recebe o perdão. Mas quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, a gente obtém cura, né? Então é importante também, dentro dessa luta, seja qualquer área que for da sexualidade, é importante a gente ter alguém para a gente se apoiar, algum irmão em Cristo para a gente se apoiar e confessar os pecados. Lembrando aquilo que a gente já falou, pecado não é só quando você já cometeu o ato, mas se você já pensou, você já está em pecado. Então até mesmo esses pensamentos, é importante que você tenha alguém para você poder confessar e é importante que essa pessoa ela seja uma pessoa de Deus para que ela possa orar por você. E através disso, essa pessoa te ajudando e orando por você, aí Deus vai trazendo cura e vai agindo em você também. Amém. Até reforçando o que o pastor Adilson já falou aqui, precisamos procurar ajuda. Tem coisas que a gente só vai conseguir resolver com ajuda. Ajuda espiritual, de alguém de confiança, mas às vezes vai precisar de uma ajuda da medicina, ajuda de alguém da área da saúde, psicólogo, psiquiatra, alguém da área da família. Então procure ajuda. A Bíblia é muito clara, confesse e deixe. Então precisa confessar o seu pecado para alguém de confiança que vai te ajudar. E para deixar aquilo é só através da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Então, se alguém vive com um pecadinho de estimação, né? Que hoje a gente tem as nossas mentes transformadas por esse evangelho de Jesus Cristo. E é esse evangelho que vai trazer transformação para as nossas vidas. Uma coisa importante, né, William? Falou do pecado de estimação. E que às vezes esse pecado vai com a gente por muito tempo e às vezes por toda a vida. Importante é cada dia um dia. Então muitas vezes você vai chegar para Deus, Senhor, estou eu aqui de novo, pedindo perdão, Senhor, de novo, pelo mesmo pecado de novo. Não desista de ir a Deus, não desista. Lute todos os dias. E cada dia de luta você vai se fortalecendo, né? E cada dia você vai se sentir mais seguro em relação às suas deficiências, tá? Então, fique firme com o Senhor, saiba que Deus não desiste de você por hipótese alguma. Amém. Vamos encerrar então, pessoal. Pastor Vlad, pode orar para a gente encerrar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Senhor, porque podemos sentir o teu cuidado para com a gente, por cada adolescente. Somos pecadores, mas o Senhor nos achou. O Senhor nos achou nos caminhos, nos valados da vida. O Senhor foi até lá
e nos trouxe para o seu banquete, para aquilo que o Senhor tem de bom para nós. Nos ajude a desfrutar o que o Senhor tem de melhor para nós, ó Pai. Que a gente não abra mão do melhor em função de migalhas que caem da mesa, Pai. Nos ajude, Senhor, a experimentarmos a Tua comunhão, bem como vivermos a nossa vida alegremente, com a nossa família, com os nossos desejos, com a nossa libido, que a gente possa ter condições, vinda do Senhor, de administrar tudo isso e viver alegremente. Em nome de Jesus eu oro por esses adolescentes, Senhor. Tira toda a opressão, tudo aquilo que pesa contra eles, em nome de Jesus. E que eles vivam a alegria e a comunhão com o Senhor. Que eles experimentem, Senhor, no seu dia a dia, a Tua comunhão, a Tua glória, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, Senhor, que eles sintam, ó Deus, o Seu amor, o Seu cuidado, a Sua segurança, abraça-os, ó Deus, cada um deles, alguns que possam estar sentindo a sua dor, ó Pai, por alguma coisa que aconteceu, mas que a libertação do perdão venha sobre eles, que a cura do Senhor, o bálsamo curador do Senhor, venha sobre a vida desses jovens, dessa moça, desse moço, desse adolescente, dessa adolescente. Cura, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, lançando diante de Ti todas as nossas ansiedades, ó Pai. Olha para o coração sincero de cada um e fortaleça no poder do Senhor. Usa esses jovens, ó Pai, como profetas do Senhor, como instrumentos do Senhor em meio a uma sociedade corrompida, ó Deus, que eles possam ser usados por Ti para transformar o ambiente em que eles estão, para conduzir vidas a Cristo, a outros jovens e adolescentes ao Senhor, que eles deem testemunho de Ti, sim, Pai, nas suas deficiências, nas suas fraquezas, ó Pai, nas suas debilidades, mas no poder do Senhor, porque Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza, Deus. Em nome de Jesus nós oramos por cada um deles, certos, ó Deus, que o Senhor está mudando corações e mentes neste momento e fortalecendo e curando, ó Pai, e perdoando. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.